Bom dia a todos. O meu nome é Luís Ferro e eu dou-vos uma vez mais as boas-vindas ao canal Chambra. Eu tinha intenção de vir ter convosco mais cedo, nomeadamente por causa do portal 1212, que ainda há pouco passou por nós. Mas como podem testemunhar ainda pela minha voz, o portal 1212 foi de tal maneira absorvente para mim que ainda o meu corpo, o meu veículo físico, a minha Merkabah, ainda não se recompôs totalmente de todas as transformações que se deram durante esse período. Portanto, tive que saltar o portal 1212. No entanto, em breve estaremos de novo juntos sobre esse tema, até porque o portal vai ter uma segunda ativação daqui a poucos dias e então iremos falar muito sobre o portal 1212 e sobre tudo o que ele significa em breve. Assim sendo, vamos, portanto, hoje continuar na série de vídeos que temos vindo a partilhar, chamada O Sol Nasce Sempre ao Oriente, que retrata a crescente aproximação entre as filosofias orientais e as mais avançadas ciências ocidentais. Nós já passamos pelos Koan, já passamos pelos momentos Eureka, já vimos as similitudes, as semelhanças que existem entre uns e outros. Eu tenho tido, portanto, muitos feedbacks, muita gente tem falado comigo e me tem dito: "Oh Luís, isso é tudo fascinante, mas nós não somos mestres zen, não temos a capacidade que eles de certo terão para conseguir destrincar enigmas tão apurados que fogem à nossa compreensão." Da mesma maneira, não somos génios da humanidade, nós não somos Newton, não somos Einstein, não temos nem ambição, nem bagagem suficiente para, portanto, conseguir transformar o mundo e a humanidade conforme eles tiveram com as suas invenções. Logo aqui eu tenho duas notas prévias. A primeira é que Newton era um físico respeitado. Era um jovem físico respeitado, era professor numa faculdade, mas não era nenhum gênio da humanidade. Ele passou a ser um gênio da humanidade depois do seu momento Eureka, não é verdade? E depois de ter compreendido as leis da gravitação e outras descobertas que se seguiram. Einstein nem sequer emprego como físico tinha. Ele trabalhava num gabinete de patentes na Suíça, que foi um emprego que ele arranjou antes, digamos, do seu magnífico ano de 1905, ele praticamente revirou o mundo ao contrário, com as suas 4 teorias que desenvolveu apenas nesse ano. Portanto, o que os momentos Eureka vieram foi despoletar a genialidade que estava dentro deles, mas que poderia nunca, portanto, ter desabrochado, dado frutos, portanto, vindo a manifestar-se neste mundo, a não ser que eles tivessem tido aquela iluminação, tivessem conseguido retirar de dentro deles, já pronto a servir, pronto a consumir, aquelas verdades que vieram transformar completamente não só a vida deles, mas de todas as outras pessoas neste planeta. Tudo isto para dizer que nenhum de nós sabe, na verdade, todo o grau de genialidade que temos dentro de nós. E não sabemos exatamente o que é que, em qualquer altura, podemos produzir, o que é que, em qualquer altura, podemos retirar de dentro de nós para mudar o mundo e para mudar a humanidade. E agora vocês perguntam: mas como é que nós fazemos isso? Pois, aí é muito simples, a resposta é a mais simples do mundo. Meditar. Mas eu não consigo meditar. Não, não há nada que vocês não consigam, apenas há coisas que ainda não aprenderam a fazer. E meditar, quem diz que não pode meditar, são pessoas que não estão em paz consigo próprias. E como não estão em paz consigo próprias, precisam estar sempre a fazer alguma coisa. Nem que seja ouvir uma música batida, nem que seja a ver uma televisão de notícias tristes, de acidentes, de repetitivas ali o dia inteiro, apenas para manter a sua mente ocupada e se impedirem de estar um momento recolhidas dentro delas próprias. Portanto, a meditação
Há muitos tipos de meditação, não precisa ser a meditação Om, há vários tipos de meditação, há vários tipos de oração, há vários tipos de terapia meditativa que podem ser feitos para nos pôr em contacto com o nosso eu interior, e é nesses momentos, nesse eu interior, lembra-se, Isaac Newton estava em meditação meio adormecido debaixo de uma macieira, e quando a maçã caiu, a mente dele iluminou-se. Einstein estava num momento de pausa na sua secretária, no gabinete de patentes, quando aquela ideia louca do homem a cair que não sentia o próprio peso o percorreu. Não estavam a trabalhar, não estavam a ver noticiários, não estavam a assistir novelas, não estavam a ouvir música batida. Estavam num momento de abstração em que conseguiram penetrar dentro deles próprios e conseguiram trazer à superfície aquelas verdades maravilhosas. Portanto, a meditação ajuda muito e a meditação é o caminho. No entanto, a meditação não é o único caminho, porque muitas vezes estas verdades estão apenas à espera de serem descobertas. E as pessoas perguntam, pois, mas como é que nós, não sendo mestres zenes e não sendo génios da humanidade, podemos capitalizar isso para a nossa vida, para o nosso futuro, para o nosso sustento? Pois bem, eu vou partilhar já partilhamos os Koan, já partilhamos os momentos Eureka, e nós agora vamos partilhar uma coisa que é quase a mesma coisa, mas com outra designação, uma designação mais ocidental, uma designação mais moderna, e que está perfeitamente diversificada, tanto na vida, no mundo empresarial, como no mundo das terapias alternativas. São os haha moments. Aliás, se nós formos ouvir as palestras e workshops de muitos dos gurus da indústria e até alguns gurus, portanto, da New Age ou das terapias alternativas, todos eles falam com muito orgulho do seu haha moment. O que é o haha moment? É, como a própria tradução diz, é aquele momento em que nós dizemos ahá, tipo que de súbito nos iluminamos e descobrimos algo que antes não sabíamos e que vai revolucionar completamente a nossa vida. E a maior parte das pessoas que nós atualmente conhecemos mundialmente, universalmente famosas, todas elas tiveram origem num haha moment, num determinado período da vida delas, em que, do nada, se transformaram em tudo. Porque como que foram guiadas inconscientemente a qual era o seu caminho, e, ao mesmo tempo que era o seu caminho para o sucesso, era o caminho também para o sucesso da humanidade, porque todas elas produziram coisas que, em maior ou menor escala, produziram um grande efeito em toda a humanidade. Vamos começar por uma das mais antigas, um rapaz do século XIX, chamado Samuel Morse. Samuel Morse era um filho de boas famílias e, nos seus tempos mais novos, ele tinha estudado inclusive física, química, tinha-se interessado um bocado pela eletricidade, mas, para grande desgosto dos seus pais, a sua grande paixão era a pintura. Porquê para grande desgosto dos seus pais? Porque a pintura não era exatamente uma profissão que naquela altura qualquer pai sonhasse para o seu filho. Mas, de facto, aquela era a paixão do Samuel Morse. E ele agarrou-a com as duas mãos e veio para a Europa, voltou para os Estados Unidos, tornou-se um pintor famoso e até reconhecido essencialmente como retratista, vivia com algumas dificuldades, mas vivia a sua paixão. E um dia que ele estava longe de casa, aliás, bastante longe de casa, numa cidade bastante distante de onde ele vivia, precisamente para fazer o retrato de uma figura pública muito conhecida, recebe uma carta do pai a avisá-lo para voltar depressa para casa porque a sua esposa estava muito doente. Samuel Morse assim o fez, imediatamente pediu desculpa às pessoas e pôs-se a caminho de casa. Pois bem, quando chegou a casa, não só a sua esposa já estava morta, como já estava enterrada. E isto porquê? Porque naquele tempo as cartas demoravam muito tempo a chegar.
Portanto, entregas rápidas, como agora, não existiam, não é verdade? E, portanto, o máximo que podia acontecer eram estafetas a cavalo. Mas quem é que tinha estafetas a cavalo? Um rei, um nobre, para assuntos de Estado. Todos os restos dependiam da velocidade dos correios da época. Portanto, as cartas chegavam quando chegavam. E no caso de Samuel Morse, quando ele recebeu a carta a avisá-lo que a mulher estava doente, que era melhor voltar para casa, já ela estava morta e enterrada. E quando chegou a casa, portanto, e se deparou com a campa da sua esposa, algo se transformou no interior de Samuel Morse e ele decidiu que mais ninguém havia de passar pelo que ele tinha acabado de passar. E não sei se já estão a ver a coisa, mas foi ali que começou a ser gerado o código Morse e o telégrafo sem fios. Mudamos de personagem, mas não mudamos de século. Vamos falar de Caras Crosby, que era também uma rapariga, filha de boas famílias do século XIX, e que, como qualquer rapariga da sua idade, gostava muito de bailes, gostava muito de vestidos, gostava muito de festas. No meio disto tudo só havia um problema. Estávamos em pleno século XIX e, portanto, todas as senhoras, todas as raparigas, todas as donzelas, para irem a festas tinham que vestir um espartilho, que era uma estrutura que se usava à época muito incomodativa para quem usava, nomeadamente as mulheres. E, portanto, antes de uma festa, quando portanto, ela estava a tentar enfiar-se dentro do seu espartilho, ela tinha uma característica, além de muito bonita, era uma rapariga de formas generosas. E, portanto, tinha uma dificuldade extra em conseguir adaptar e enfiar a sua anatomia dentro do espartilho. E, portanto, uma parte apertava, outra picava, outra incomodava, outra não conseguia respirar, e ela, antes de vestir o vestido, pediu uma criada para ir ao quarto dela com uma tesoura e uma agulha e, intuitivamente, sem grandes cálculos, começou a mandar cortar o que quer que lhe doesse, o que quer que lhe picasse, o que quer que a apertasse, o que quer que a incomodasse. E, recortando assim o espartilho, ficou com uma estrutura muito reduzida. Mas uma estrutura que mesmo assim aparentava ser um espartilho. Vestiu o vestido e foi à festa e divertiu-se como nunca. Escusado será dizer que as amigas dela, era uma jovem de 19 anos da mesma idade, estranharam tanta alegria, tanta liberdade de movimentos, tanta facilidade em se mover e foram todas a interpelá-lo. O que é que se passa para tu te conseguires mover com essa liberdade toda? Nós aqui apertadinhas mal conseguimos dar um passo e tu andas aí a empinocar de um lado para o outro. E ela explicou-lhes como é que conseguia fazer isso com os partilhos. Ela explicou-lhes, não, eu recortei isto, recortei isto, recortei isto. Claro que todas as amigas lhes pediram para ela fazer o mesmo para elas. E passado pouco tempo, Caras Crosby teve a audácia de patentear a sua invenção. Aliás, ela foi a primeira mulher a que foi outorgada uma patente comercial nos Estados Unidos. Acho que já todos entendemos por esta altura que estamos a falar do nascimento do bra, do sutiã, que foi inventado e patenteado exatamente por esta miúda, Caras Crosby, que patenteou e depois viria a vender a sua patente ao Ernest Bro, que na altura trabalhava com roupa interior, não é? Antes de dedicar aos filmes. E com a fama, porque tudo isto fez parte depois de um movimento de libertação das mulheres, com a fama e o proveito que ela conseguiu, Caras Crosby veio viver uma vida mundana e social com gente muito famosa. Ela veio viver para a Europa, esteve em Paris, acabou por se tornar a madrinha, digamos, da geração perdida dos escritores americanos. Foi ela que editou as primeiras obras de Henry Miller, Anais Nis, Ernest Hemingway. Portanto, eu arrisco-me a dizer que não fosse a invenção do sutiã, talvez, Charles Bukowski, se não fosse a invenção do sutiã, talvez nenhum destes autores tivesse vindo a ser editado e talvez nós não conhecêssemos a geração perdida e não amássemos a geração perdida de escritores americanos como amamos atualmente, não fosse esta miúda rebelde de 19 anos que resolveu começar a recortar o seu espartilho. Depois temos um caso muito famoso também. Ingvar Cartman.
O jovem Ingmar Carkman precisava de uma mesa em casa, portanto dirigiu-se a uma loja, não é, de venda de móveis, e comprou uma mesa. Mas quando chegou ao carro, por mais que ele tentasse, a mesa não havia maneira de caber no carro. E, no meio da sua frustração, ele viu-se obrigado a voltar à loja para desmontar as pernas da mesa, porque não havia outra maneira da mesa caber dentro do seu carro. Portanto, no meio de alguma frustração, lá se dirigiu para o carro e levou a mesa e as pernas separadas e os parafusos para voltar a montar em casa. Escusado será dizer que depois dessa primeira amargura e frustração passar, na viagem do jovem Ingvar para casa, nasceu a IKEA, que é hoje uma empresa que vale bilhões e bilhões e bilhões de dólares em todo o mundo. Ian Kaun. Ian Kaun era um jovem ucraniano bastante bom em informática, que ainda muito jovem veio trabalhar para os Estados Unidos, para a Google. E, portanto, veio sozinho, viver para longe da família, e tinha muitas saudades de casa, tinha muitas saudades do pai. E, portanto, uma das coisas que mais lhe dava prazer era falar com o seu pai. Eles eram muito próximos e tinham uma grande relação de filial, de familiaridade. Mas, mais uma vez, havia um grande problema. Ian Kaun era um jovem em princípio de carreira com pouco dinheiro. E as chamadas para a Ucrânia eram muito caras. Então, Ian Kaun resolveu usar os conhecimentos que tinha. Ele trabalhava na Google em informática para ver como é que havia de conseguir falar com o pai com os parcos recursos que ele tinha. Não sei se estão a ver bem, mas dessa necessidade acabou de nascer o WhatsApp. Mas vamos elevar a fasquia ainda um pouco mais. Bill Gates. Bill Gates era um jovem informático cheio de ideias, cheio de genialidade, com vontade de produzir conteúdos que não existiam antes. Eu e muitos de vocês serão do tempo em que nós comprávamos os computadores vinham positivamente vazios. E depois lá tínhamos que andar com o MS-DOS, depois muitos de nós fazíamos programas em BASIC, eu fiz muitos programas em BASIC, que é uma linguagem que atualmente já não se usa, mas eu ainda programei bastante em BASIC, e Bill Gates tinha o sonho de transformar isso tudo e de mudar o mundo. Na garagem onde ele e os seus amigos trabalhavam, eles tinham tudo. Tinham o gênio, tinham o know-how, tinham as ideias, tinham o projeto, tinham tudo. E depois de fazer as contas todas, Bill Gates chegou a uma conclusão. Eles só não tinham uma coisa, era dinheiro. E ele depois, porque o que eles queriam produzir, com a qualidade que tinham e ao tempo, custava muito dinheiro. E o que o Bill Gates chegou à conclusão era que ele, para fazer o que queria, para prestar o serviço e vender os produtos que queria, ele precisava de os ter vendido antes de os ter feito. Ou seja, ele precisava de inverter o processo natural de comércio em que nós vendemos um produto e recebemos o dinheiro no ato da venda. E ele chegou à conclusão: eu não tenho dinheiro para fazer isto. A única maneira de eu conseguir produzir isto é receber o dinheiro antes de produzir o produto e com o dinheiro da venda produzir o produto. E se bem pensou, muito melhor o fez. Foi nessa garagem, perante esta adversidade, este suposto obstáculo, esta suposta dificuldade, que Bill Gates abraçou o desafio e foram aí que nasceram as pré-sales, as pré-vendas, que agora são perfeitamente normais em todas as áreas do comércio. Mas vamos passar adiante. Vamos passar para Nick Woodman. Quem era Nick Woodman? Nick Woodman era um rapaz, um surfista, que a única coisa que ele queria era surfar. E depois havia outra coisa que ele queria. Era tirar fotografias dele próprio enquanto surfava. E, por mais que ele percorresse o mercado, por mais que ele fizesse 1001 experiências, ele não conseguia tirar fotografias dele próprio enquanto surfava. Procurou e não encontrou nada que lhe servisse. E um dia decidiu: eu
vou fazer uma câmara para me filmar a mim próprio. E foi aí que nasceu a GoPro, que neste momento é uma empresa que vale bilhões e bilhões de dólares. Mas para finalizar esta lista de entrepreneurs, de famosos, de líderes da indústria, vamos finalizar talvez com a mais engraçada de todas as histórias de haha moments. Vamos falar de Brian Chesky. Brian Chesky era um jovem que vivia com 2 amigos num apartamento e o problema deles era premente. Eles, pura e simplesmente, não tinham dinheiro para pagar a renda. Os dias passavam-se, o fim do mês aproximava-se e não havia maneira de nenhum deles, naquele mês, conseguir arranjar dinheiro em nenhum lado, portanto, e corriam sério risco de ser despejados dentro de poucos dias por falta de pagamento. Então, do que é que eles se lembraram? Foram comprar 3 colchões de ar, colocaram os 3 colchões de ar no chão, puseram alguns anúncios em algum site rudimentares e anunciavam que alugavam colchões no chão e que serviam um pequeno almoço. Foi um ato de desespero. Acredito que nenhum deles julgasse que aquilo pudesse ir a algum lado. Mas o certo é que, no dia seguinte, apresentaram-se em casa deles 2 homens e uma mulher que pagaram cada um deles 80 euros para dormirem e tomarem o pequeno almoço, pois se encontravam de viagem, não queriam nada com muito conforto e aquilo ficava-lhes mais barato do que qualquer hotel. E nessa altura, o que não passou quase de uma brincadeira, de um ato de desespero, o que é que veio a nascer daí? Veio a nascer a Airbnb, que é a maior rede de bed and breakfast do mundo e que vale igualmente bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de dólares. E é mundialmente conhecida e neste momento, quando falamos da Airbnb, ninguém acha isso engraçado ou ninguém acha que isso pode ter partido de um haha moment numa fase de desespero. Portanto, o que nós temos é que estar atentos a nós próprios, é deixarmos mergulhar no nosso próprio eu, deixarmos a nossa intuição aflorar à superfície, deixar-nos ser abençoados por toda a sabedoria que temos dentro de nós e da próxima vez que forem às compras e houver alguma coisa que não couber dentro do carro, não se limitem a revoltar-se, tentem escutar a vossa intuição interior, quem sabe não estão a ponto de se tornarem bilionários. Atrás de mim está um quadro que eu também pintei, fui eu que o pintei num haha moment. Já foi há alguns anos, ainda estou à espera que venha a valer alguns bilhões comigo vivo. Ainda não perdi essa esperança, mas até agora ainda não se concretizou. No entanto, para aqueles que não veem ou achavam que não viam, digamos, uma utilidade prática nos momentos eureka, nos haha moments, vejam o que aconteceu a toda esta gente que não era ninguém e agora são líderes mundiais universalmente reconhecidos e que se tornaram génios do marketing, génios da indústria, génios da informática, tudo a partir de um único momento. Espero ter esclarecido as vossas dúvidas quanto a este assunto e cá nos encontraremos, de certeza, na segunda ativação do portal 1212. Muito obrigado a todos e obrigado por existirem.